Então, amores, a ideia é que a gente estude o retiro desse ano juntos, né? Agora, o que eu tava comentando com a Flori hoje à tarde, que eu tô a fim de fazer, hoje a gente já vai fazendo essa pegada, é, eu vou tentar filtrar um pouco o que a gente... Matias, fala, querido, te atropelei geral, fala, amore. Não, você já respondeu, Já Jane, respondeu? obrigado. Eu queria perguntar isso, se vamos recapitular um pouco esse retiro, Vamos, ótimo. com certeza. Jane, só uma questão pequena. Esse Axel é um alemão? É, é. Ok. É um É, amigo querido. Faz todos os retiros durante a semana, fez todos comigo, assim, meu aham, amigo, aham, irmão. ok. Ele estava, né, assistindo o retiro, aí eu Ai, pedi para ele fazer tava. agradecimento em nome da Sangue Internacional, né? Eu achei que ele não ia topar, sabe? Porque ele é Ele tudo falou certinho, eu deixei bonito para a pra última vez, caramba. né? Nossa, Eu deixei para o foi último lindo, minuto. né? A gente não ia fazer nada. Aí começou a brotar um monte de ideia. Daqui a pouco ficou mais de meia hora de encerramento, né? Então, mas olha, estava comentando com a Flori que para a gente terminar agora o retiro de 2021, eu vou filtrar um pouco, sabe, o que a gente vai rever aqui juntos, né? Então, pular umas partes que não tem diretamente a ver com o texto, sabe? Aqueles comentários infinitos do Lama sobre física, aquela história toda. Quem quiser, vai ter o texto lá, o vídeo também. Então, quem quiser, pode assistir. Mas eu acho que a gente acaba perdendo o impulso, sabe, assim, do estudo, né? Se a gente se pega muito nesses trechos aí. Então, se vocês toparem, eu vou tentar fazer isso. Assim, antes do nosso estudo, eu vou preparar um pouco e já pular algumas partes. Já revisei o texto desse vídeo 8 já está lá no Google Drive, que já está revisado, já está em PDF lá. E depois eu vou para trás um pouco, porque desde o 4 que eu não subi lá as revisões, né? Mas esse 8 já subi. Então, hoje a gente pode fazer isso, a gente faz a prática. Então, falta esse 8 que a gente vai ver agora, depois o 9 era perguntas e respostas, a gente vai pular. Falta o 10, 11 e 13. Então, faltam 3 vídeos para a gente terminar o 2021. Eu acho que se a gente fizer nesse esquema um pouco mais filtrado, assim, a gente termina esse ano. Aí, o ano que vem, a gente já pega o retiro desse ano, sabe? Perfeito. Mas tenta fazer igual. Apesar que esse ano o Lama não... Até que ele não deu nem tempo, coitado, de ele voar muito, né? Acho que ele foi mais direto, Gê. E tem não as dá notas, tempo. né? E tem E as também tem notas, o tempo para o pessoal transcrever também, né? Tem que dar um tem tempinho, o né? tempo da transcrição, exatamente. Agora, o que eu ia propor, amores, para a gente fazer, a gente pode fazer isso agora, até o final do ano, mas especialmente do ano que vem, é todo mundo assistir o vídeo que a gente está estudando antes, sabe? Assistir de novo, ver as dúvidas que tem, palavra que, puta, não sei do que se trata, aí, sei lá, qualquer... Porque senão fica uma coisa... Eu mesmo senti meio arrastado, sabe, esse ano. Porque... sei lá, porque acho que a gente precisa ser mais um grupo de estudo mesmo, né? Cada um estudar sozinho. Aí tem todas as revisões com a Flori traz mais coisa ainda do que já tem nos retiros. Então, se a gente bobear, a gente se perde, né? Então, vamos assistir o vídeo do retiro. Se quiser pular as partes também que o Lama começa a falar de física, alguma coisa assim, pula, né? E para pegar direitinho assim as partes que o Lama fala do estudo, do texto, né? E assim a gente vai avançando, né? Vamos ver se a gente termina mesmo esse retiro de 2022, o ano que vem, né? Direitinho, assim. Não estou dizendo a gente correr, mas estou dizendo a gente focar no que é importante para os textos do John Limpa, né? Beleza? E aí, paralelamente, a Flori vai estudar o Aquietando a Mente na terça-feira, e eu, terminando, agora também rapidamente a gente vai terminar o primeiro texto de Lojon que a gente escolheu, que foi o Transformando a Diversidade e Felicidade em Caminho, né? Aí eu vou pegar um livro do Lama sobre o treinamento da mente em 7 pontos, que está em inglês. Daí a gente vai estudar o texto, eu vou traduzindo para a gente estudar o texto em inglês, que ele é mais curto do que Budismo com Atitude. Sabe, ele é mais sintético, assim, do que o budismo com atitude. Aí, quem quiser estudar o budismo com atitude também, que é o texto que ele recomendou, Treinamento da Mente em 7 pontos, aí também pode estudar, que foi a resposta que ele deu para a Flori, né? De estudar o treinamento da mente em 7 pontos, estudar o Shantideva, que é mais amplo, maior, né? Então, quem quiser pular para dentro do capítulo da paciência do Shantideva, que o Geshe Pende está estudando. Então, olha só, a gente tem muitas coisas convergindo, assim, né? O Geshe Pende vai recomeçar o estudo do capítulo 7 da paciência. Capítulo 8 da paciência. Hã? 6.
É 6? 6. Eu tinha falado 6, depois eu achei que estava errado. Bom, capítulo da paciência do Shantideva. Então, quem quiser, é uma boa... Porque a resposta do Lama foi mais ou menos isso. A gente depois vai assistir de novo, né? Mas era, assim, estudar os textos de Lojong para ter as ferramentas na mão no dia a dia. Então, não adianta... Capítulo 6 da paciência, beleza. Então, não adianta a gente ter o livro na estante. A gente tem que ter as coisas em mente, né? Os tópicos de Lojong, pelo menos os que são mais importantes, que a gente acha mais importantes para a gente, para cada um, né? Ter na manga, para quando a situação se apresentar, a gente aplicar aquilo, né? Então, a gente tem esse estudo que a gente está fazendo na quarta-feira. O Geshe Pende, ele explica linha por linha do Shantideva. É uma coisa preciosa aquilo lá. A gente não podia perder. A primeira parte do Shantideva está na internet disponível. A segunda vai começar quinta-feira agora, dia 20. Então, está na hora de pular para dentro disso aí também, né? Vai voltar para as quintas, agora o Geshe Pende? Sempre foi. Sempre foi quinta. Ele chegou a dar nas quartas algumas coisas também. Não. Faz tempo que ele dá na quinta. Até que eu me organizei para isso mesmo, para ter quinta-feira só com ele. E daí a Flori vai pegar o capítulo, a parte 1 do John Limpa, que é o Aquietando a Mente. Depois, na sequência, a Flori pode seguir no Investigando a Mente, que é a parte 2, né? Do John Limpa. E assim a gente vai caminhando, amores. Esse é o jeito. Que horas o que, Van? O Geshe Pende é 7 horas da noite. 7h30, não lembro bem. É por aí, à noite. E quando a gente estiver estudando o Aquietando a Mente, eu vou retomar pelo menos 1 ou 2 horários de manhã para a gente focar na prática. Quem quiser praticar junto, assim, para focar na prática. Mas aí quando a gente está amadurecendo, né? E aí a gente faz isso. A gente, na verdade, na quarta-feira, o que eu tinha combinado com a turma na quarta-feira era estudar os 4 pensamentos que transformam a mente, a hora que terminar esse texto que a gente está estudando, né? Do Shagdu Rinpoche, que são os preliminares do Lama. Então, a gente está tentando, de muitas formas diferentes, assim, né? Juntar as coisas. Não são muitas coisas diferentes, na verdade. São todas os direcionamentos que o Lama Lomola está dando, né? Será na terça, Aquietando a Mente na terça, com a Flori, né? Às 7 horas, né, Flori? Quando a gente... Vai ser o ano que vem, porque a gente está terminando ainda o budismo tibetano. A gente está no finzinho, então provavelmente a gente termina esse final de ano, início do ano que vem a gente inicia o Aquietando a Mente. Aquietando a Mente é demais, porque é o Essência Vajra, né? É a parte 1 expandida. Esse tomando a mente como caminho, né? Da intenção iluminada, visão iluminada de Samantabhadra. O Lama muda os nomes dos negócios, fico sofrendo aqui. Beleza, amores? Estamos de combinação? Partiu Nirvana e iluminação? Partiu atingimento de Shamatha, bora? Partiu Rainbow Body. Partiu corpo de arco-íris. Então tá bom. Então vamos... Sou eu. O link do estudo de quinta tá onde que eu me perdi? Tá na agenda do Dharma lá? Não sei se eu boa ideia, viu? Não tá lá, mas eu vou pôr. Não, tem que fazer inscrição. Tá no meu Instagram. Tá na minha bio. Mas eu posso pôr também aqui. Põe. Eu vou pôr. Eu vou pôr aqui pra gente e vou botar no grupo de Zap, né, Gê? Pra gente na agenda do Dharma. Fala, Ana. Prepara para a Olimpíada do Lama. Fechar teu microfone, Ana. Teu microfone. Oi. Então, você vai colocar o texto da visão iluminada, essa segunda parte? Tá lá no grupo. Tá lá no retiro, não, gente. Mas sim, mas você na leitura teve diferenças. Eu já mandei, eles vão subir lá. Vai estar tudo lá na página. Tá. Não, tá bem, obrigada. Eu não posso mandar no nosso grupo, porque no nosso grupo, esse grupo aqui desse estudo é gigante. Tem um monte de gente que não sei nem o que está no grupo. Não, tá bom, eu vou baixar novamente lá, então. Não, tem que esperar, Ana. Tem que ver se eles já subiram ou não. Mas acho que quando subir vai estar escrito versão final, alguma coisa assim, sabe? Tá bom, obrigada. A Denise, se puder dar um aperto aí no Luiz Felipe, agradecemos, Denise. Que eu mandei por e-mail para ele. O que é para apertar? Para apertar o Luiz Felipe para ele subir os textos finais na página do retiro. Amanhã a gente tem reunião, eu dou esse toque.
Aperta lá, Eu peço- mandei por peço e-mail pra- pra ele pro Lama. Tá. Não, eu tava saindo do caso do Lama agora. Não sabia disso. Tá bom. Então vamos lá, fofuras, vamos fazer a prática? Vamos fazer as preces. A gente atropelando tudo, né? Vamos fazer as preces. Que vai ser diferente já também. Vai ser como a gente fez no retiro. E esse arquivo novo que era da Flori agora já é misto. Já Ô, tá... Gê, foi ótimo, Gê, ele conduzir, né, as 4 iniciações, foi bem legal, assim. Muito Putz, bom. a gente podia fazer com ele, né? O que vocês acham? Ah, legal. Sim, mas também Calma aí, calma aí. Não, vamos fazer com ele. Peraí, deixa eu... Como é que eu vou fazer? Deixa eu pegar a página de acompanhamento do retiro. Só uma calminha. Só uma calminha para eu achar aqui. acho que ele passou a fazer isso no terceiro, no segundo dia. Não, mas peraí, tem uma coisa legal aqui, calma aí. Karma. A da Kine Veloz aqui é tu? Daqui no Veloz. Peraí. Página de acompanhamento. Eu vou pegar a sessão de... A primeira sessão de sexta-feira. Que acho que foi mais legal, assim. Engraçado, tomar uma coisa parecida com essa nossa tela aqui. Giane. Maluala, se ele é capaz de falar sânscrito, tibetano, escambau, mas Giane, não dá. Ele não fala. Então, olha só. A gente faz essas preces com ele. Todo mundo tem as preces, né? Prece de... Quem quiser, eu vou botar no... Eu acho que tem não, porque a pessoa fazia aquele outro refúgio, né? Tu mudou para o refúgio do céu, aquele refúgio que a gente faz no céu. Vou botar no chat, tá? Aí vocês pegam no chat. Ou a gente vê o Lama, ou a gente vê a prece. Eu não consigo botar no chat, pessoal. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Compartilhar minha tela inteira. Assim, acho que dá para ver tudo. Dá para ver o Lama, né? Estão vendo o Lama também? Sim ou não? Ah, tá ok, gente. Aparece os dois. Então... Compartilhando o som. Vou só fechar o som de todo mundo aqui. Prontinho. Begin. Sorry? Begin with the 7-line prayer to Guru Rinpoche, refuge in bodhicitta, and then we return right to the text. Nós vamos começar com a prece das 7 linhas, refúgio bodhicitta, e diretamente para o texto. Hum oge uke nupcham sam Bema gesan dombola Yamsen shoki mudubnye Bema june shesura Kodu kando mambuko Keki jesu da duke Jinge lapche sheksusu Guru Pema Siddhi Om Ogi Yuki Nupcham Sam Pema Gesan Dombola Yamsen Joki Modubni Pema June Shesuta Kodu Kando Mambuko Keki Jesu Da duke jinge lapchu sheksu su guru bema siddhi om
Hong Age Yuke Nupcham Sam Bema Gesa Dombora Yamsen Choki Mudupne Bema June Shesuta Kodu Kando Mambuko Keki Jesu Datuki Jinge Lapshi Sheksu Su Guru Pema Siddhi Om. And now in the presence of Guru Rinpoche, we take refuge and cultivate bodhicitta. Então, na presença de Guru Rinpoche, nós tomamos refúgio e cultivamos a bodhicitta. Sangye Chudang Soki Chonam La Jamchu Badurane Kyapsuchi Daki Jinsu Kipe Sonam Ki Dola Penshu Sangye Dupasho Sangye Chudang Soki Chonam La Jamchu Badurane Kyapsuchi Daki Jinso Kipe Sonam Ki Dola Penshu Sangye Dupasho Sangye Chudang Soki Chonam La Chanshu Badu Dane Kyapsuchi Daki Jinso Kipe Sonam Ki Dola Penshu Sangye Dupasho. And then continuing to imagine that you're actually in the presence of Guru Rinpoche in the space in front of you. We take the four empowerments. Imaginando que Guru Rinpoche está verdadeiramente no espaço à nossa frente, nós recebemos as 4 iniciações. From the white Om on the crown of his head flows forth a cascade of radiant white light, entering the Om at your own crown. De uma sílaba Om branca no topo da cabeça de Guru Rinpoche, irradia uma cascata de luz branca que chega até a letra Om no topo da nossa cabeça. Flowing down and completely permeating your body, purifying all impurities, negative karmic imprints, obscurations. Essa luz então desce pelo topo da nossa cabeça, permeia todo o nosso corpo, purificando todos os obscurecimentos, todas as marcas kármicas, todas as impurezas de corpo. And dissolving your physical body into emptiness. Dissolvendo o nosso corpo físico na vacuidade. From the ruby red syllable A at his throat flows a cascade of red light entering the A at your own throat, permeating your whole body, permeating your speech, purifying all obscurations and negative imprints from speech. De uma sílaba A vermelho rubi na garganta de Guru Rinpoche, uma cascata de luz vermelho rubi flui na direção da nossa garganta, penetra a letra A na nossa garganta, permeia completamente nosso corpo, nossa fala, eliminando todos os obscurecimentos e marcas kármicas. And dissolving your human speech into emptiness. Dissolve a nossa fala humana na vacuidade. From the indigo blue syllable Hum at his heart flows deep blue light, entering the Hum at your own heart, permeating your body, speech, and mind, purifying all imprints, obscurations of the mind, and dissolving your mind, your human mind, into emptiness. De uma sílaba Hum, azul índigo, no coração de Guru Rinpoche, irradia uma cascata de luz azul que penetra pela letra Hum no nosso coração, purifica todas as marcas kármicas, obscurecimentos de corpo, fala e mente. E a nossa mente, então, se dissolve na vacuidade. And from all 3 seed syllables of Guru Rinpoche flow the white, red, and blue lights, entering these 3 syllables where you are and dissolving all into emptiness.
E das 3 sílabas de Guru Rinpoche, então, simultaneamente fluem as 3 luzes que penetram as nossas 3 sílabas, exatamente onde nós estamos, e dissolve tudo em vacuidade. Now imagine your own body purely of light, shimmering, translucent light. Agora imagine seu corpo inteiro, então, de luz pura, que é pura luz, translúcido. The entourage dissolves into Guru Rinpoche, and at your invocation, Guru Rinpoche comes to the crown of your head, diminishing in size, instantaneously, facing in the same direction as yourself. Imagine que todo o séquito de Guru Rinpoche se dissolve em Guru Rinpoche. E a nosso convite, Guru Rinpoche passa para o topo da nossa cabeça, diminui em tamanho e olha na mesma direção que nós. Blissfully dissolving into light, Guru Rinpoche melts down in the form of light through the central channel in this translucent body and reappears on a lotus sun and moon disk at your heart. Guru Rinpoche, então, em êxtase, se dissolve em luz, penetra pelo canal central desse corpo translúcido agora e reaparece em um assento de lótus, sol e lua no nosso coração. And imagine your own body of light appearing and yet not really here, marked with the 3 syllables Om, Ah, Hum. E imagine o seu próprio corpo translúcido que aparece, mas não está realmente aqui, marcado com as 3 sílabas Om, Ah, Hum. As you imagine your own body, speech, and mind as the Vajra body, speech, and mind of a Buddha. Imagine então seu corpo, fala e mente, como corpo, fala e mente Vajra de um Buda. Agora, por favor, encontre uma postura confortável. Nós vamos passar diretamente para a prática. With very few words now, let's settle body, speech, and mind in the natural state. Com poucas palavras agora, então, estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais.
And now let's enter into the familiar shamatha practice of taking the mind as the path. Let your eyes be open, your gaze vacantly resting in the space in front of you. Agora nós retomamos a prática familiar de shamatha, de tomar a mente como caminho. Então, para isso, abra os olhos, deixe o olhar repousar no espaço à sua frente, sem focar em nenhum objeto visual. And experientially distinguish between the stillness of awareness and the movements of thoughts. E faça uma distinção experiencial entre a quietude da consciência e o movimento dos pensamentos. And as you familiarize yourself with observing thoughts without thinking them, then you can move into the first of the 4 types of mindfulness, single-pointed mindfulness, in which you're simultaneously aware, in the very same instant, of the unwavering stillness of awareness and the comings and goings of thoughts, images, desires, the activities of. E agora, conforme você se familiariza com observar os pensamentos sem pensá-los, você pode avançar então para o primeiro tipo de mindfulness, de atenção plena, que é a atenção plena unifocada, em que você experiencia simultaneamente a quietude da consciência sem se perturbar e o ir e vir de pensamentos, de imagens, de atividades da mente. And while in shamatha, the movements of the mind are gradually calmed, and there is stillness. As we introduce an element of vipassana into this practice, as advised, we discerningly distinguish between awareness, which is still, thoughts, which are in motion. But we do not bifurcate them in the sense of grasping onto the thoughts as inherently and objectively real, or of our subjective awareness as being subjectively and inherently real. We do not slip into dualistic grasping of reifying subject and object. We see them as mutually interdependent. With insight, with vipassana, we see that neither is autonomous. They are distinct, but interdependent. E agora, conforme pela prática de shamatha, os movimentos da mente diminuem e se estabelece uma quietude, nós podemos introduzir um elemento de vipassana, distinguir claramente a quietude da consciência e os movimentos dos pensamentos, mas sem criar uma bifurcação entre pensamentos que estão lá fora, que são objetivamente reais, inerentemente existentes, e uma mente subjetiva que está aqui dentro,
uma consciência subjetiva que está aqui dentro, inerentemente real. Nós não caímos de volta na reificação de sujeito e objeto. Nós trazemos esse insight de Vipassana. Percebemos que a mente, os pensamentos, as atividades da mente e a consciência são interdependentes. You become lucid in a dream. You know that nothing that appears in the dream is really there. They appear, but they're not really there, and therefore you know that whatever appears in the dream cannot possibly harm you, any more than reflections in a mirror or a mirage. They appear, but they have no power of their own to help or hinder you. Quando você se torna lúcido no sonho, você sabe que nada está verdadeiramente ali presente. Tudo surge, mas não há nada verdadeiramente ali. E você sabe, portanto, que nada que surgir pode efetivamente causar mal para você. Não mais do que reflexos no espelho ou na superfície de um lago. Nada pode causar mal e nada também pode te ajudar. In a lucid dream, you are recognizing mental events as mental events. You know they appear, they are empty. You know they can occur. Quando você está lúcido, você reconhece eventos mentais como eventos mentais. Eles aparecem, mas não estão verdadeiramente ali. But in a non-lucid dream, you mistake mental events for actual people, places, events. You reify them as objectively real. And because you have reified, mistaken them, they can harm you. You can be physically harmed in a non-lucid dream. And of course, you can be emotionally traumatized by events in a non-lucid dream. That's because you're not doing the real estate. Num sonho não lúcido, você vê eventos mentais como pessoas, como eventos, como lugares. Você reifica tudo que surge no sonho. E porque você vê de forma equivocada, então num sonho não lúcido, aquilo pode realmente causar mal. Você pode realmente sofrer algum dano psicológico, algum trauma emocional. Mas porque você enxerga de forma equivocada, você reifica. In the waking state, people are often tormented by their thoughts, their memories, their emotions. And why? Because they are reified, not perceiving mental events as mental events. No estado de vigília, as pessoas são atormentadas pelos pensamentos, pelas emoções, pelas memórias, porque eles reificam os eventos mentais. Eles não veem eventos mentais como eventos mentais. E, portanto, eles sofrem. In this practice of taking the mind as a path, we are becoming lucid with respect to our minds in the waking state. Nessa prática de tomar a mente como caminho, nós estamos nos tornando lúcidos com respeito à nossa própria mente no estado de vigília.
Like in a lucid dream, we are recognizing mental events as mental events. They appear, but they are empty, and they have no power to harm us if we see them as they are. Nós vamos reconhecer agora, então, eventos mentais como eventos mentais que aparecem, mas não existem verdadeiramente, são vazios e, portanto, não podem nos causar mal. While resting in the stillness of awareness, whatever appearances arise, recognize them as appearances. Recognize them as empty, subjective impulses. Observe them without appropriating them, without reifying, and they will no longer be able to harm. Nesta prática, então, nós observamos as aparências a partir da quietude da consciência, nós observamos as aparências como aparências vazias, como impulsos subjetivos vazios, sem nos apropriarmos, sem reificarmos as aparências. E, portanto, nada disso nos causará mal. And now, once again, introducing Vipassana, an elementary degree of Vipassana, into this practice. Using your discerning intelligence, recognize from moment to moment when you are indeed observing mental events as mental events, coming and recognize when your awareness is diverted to the referent of the thought, the image, the memory. You become distracted to something out there in the so-called real world. Observe when you slip into non-lucidity. Observe when you reify the referent of the memory, the thought, the image. This then opens you up to self. Observe carefully. E agora, então, nós introduzimos um elemento novamente de Vipassana. Então, traga a sua inteligência discriminativa e reconheça quando você, de fato, observa eventos mentais como eventos mentais. Mas reconheça também quando a sua consciência for capturada pelo referente dos pensamentos, quando ela se dirigir para o referente dos pensamentos, das imagens, das memórias, quando ela se distrair pelo que é chamado mundo real. Então, observe e reconheça quando você cai novamente na ausência de lucidez, quando você volta a reificar os referentes das memórias, dos pensamentos, das imagens. Reconheça observando atentamente. With Vipassana, with discerning intelligence, recognize
When a thought arises and you simply witness it, like seeing clouds form in the sky and then vanish back into the sky. Observe thoughts arising when you're not appropriating, not identifying with them, not thinking, simply witnessing. Com esse elemento de vipassana, de inteligência discriminativa, discernente, reconheça quando você apenas testemunha os pensamentos surgindo, como se fossem nuvens que surgem no céu e se dissipam, e se dissolvem de volta no céu. Observe os pensamentos surgindo sem se apropriar deles, sem se identificar com eles, sem reificá-los, sem pensar os pensamentos. Recognize when you are lucid with respect to the activities of the mind. Reconheça quando você está lúcido com respeito às atividades da mente. And recognize retrospectively when you lose that lucidity and unintentionally, unconsciously, you appropriate the thought, you're thinking the thought, and your attention is diverted to the referent of the thought, and you have become non-lucid. E retrospectivamente, reconheça quando você perdeu essa lucidez. Quando você se apropriou, pensou os pensamentos, se identificou com eles, foi levado para o referente desses pensamentos, e você se tornou de novo não lúcido. Remember the words of Shantideva, the opening lines of his meditation chapter. The person who is caught up in mind wandering, this non-lucidity, lives between the fangs of mental afflictions. Então, lembrando das palavras de Shantideva, um indivíduo que está sujeito à divagação mental, preso na ausência de lucidez, ele está, na verdade, preso entre as garras das aflições mentais. The psychological immune system is down, and you're now vulnerable to be infected by any manner of mental afflictions, hatred, greed, and pride. You're ready to suffer. É como se o seu sistema imune psicológico estivesse desligado. E você é infectado, então, por todo tipo de aflição mental. Ódio, ganância, orgulho. E você está pronto para sofrer. Then recognize when lucidity is restored. You're once again resting in the stillness, the unwavering, non-conceptual stillness of awareness. And you're observing the movements of the mind, recognizing what they are. E reconheça novamente quando a lucidez é restaurada. Quando a consciência está quieta novamente, de forma não conceitual, repousando na quietude e observando os movimentos da mente, sem se identificar, sem se apropriar dos pensamentos. Right here are facsimiles, a microcosm of nirvana and samsara. This is how we fall into samsara, by appropriating and reifying the events of the mind that are neither I nor mine. Neste momento, nós vivemos um facsímile, os facsímiles de samsara e nirvana.
E o samsara é exatamente quando nós nos apropriamos, quando nós nos identificamos e reificamos os eventos mentais, tomando como eu e meu aquilo que não é eu e nem meu. Mas com respeito à prática, eu queria dar uma sugestão, assim. Para a gente poder avançar mesmo na prática, né? A gente precisa abandonar um pouco os áudios, sabe? A meditação guiada, né? Porque a meditação guiada, ela é uma distração, na verdade, né? Então, o próprio Lama fala isso, não estou, né, falando mal do Lama, o próprio Lama fala isso, né? Então, o que a gente poderia fazer, eu vou postar lá no nosso grupo para facilitar, no grupo de WhatsApp, a transcrição, né? Já no PDF. Então, o que a gente poderia fazer durante essa semana é, em vez de fazer a prática com o áudio, com a gravação, com o vídeo, a gente lê a transcrição da meditação e faz a prática. Nem que seja 5 minutos, não precisa ser os 24 minutos, pode ser menos tempo, pode ser mais vezes, porque a instrução dessa prática ela é muito simples, muito simples. Estabelecer corpo, fala e mente no estado natural, abrir os olhos, levar a atenção, deixar a consciência iluminando o que surge na mente e observar os fenômenos mentais como fenômenos mentais, né? Sem se perder. E quando estiver com a consciência quieta, só observando os pensamentos indo e vindo, reconhecer que está quieto, só observando os pensamentos indo e vindo, que esse aspecto de Vipassana que o Lama fala nessa prática, né? E a gente trazer essa clareza, assim, né? A palavra Vipassana significa ver claramente, né? Então, quando a gente está realmente conseguindo repousar e deixando os pensamentos irem e virem sem nos arrastar, a gente percebe isso. A gente reconhece isso. Quando a gente foi, retrospectivamente, a gente reconhece, fui, mas já estou de volta. Volta e continua ali. Consciente, com a consciência presente, só deixando os pensamentos indo e vindo, né? Aí, se a gente pegar a transcrição da prática e ler ali, né? Sem reificar, a gente precisaria entender o que é reificar. O que acontece quando a gente reifica um pensamento, né? Por exemplo, surgiu na minha prática aqui uma situação... eu fiquei, hoje à tarde, eu fiquei trabalhando nesse áudio agora e eu entendi uma confusão que aconteceu vários encontros atrás, que a gente estava fazendo uma prática de um vídeo número tal, mas que correspondia ao encontro número Y, né? E eu estava lembrando a confusão. A Flori falava assim, não é esse vídeo. O vídeo de hoje é o vídeo número tal. E eu falava, mas está aqui, o vídeo é o número tal. Mas por quê? Tem uma desencontro ali. A lista com o número do vídeo. Entre o número do vídeo e o número do ensinamento, né? Isso surgiu na minha prática. Por que isso surgiu? Sei lá, né?
Mas lembra aquela sequência que o Lama fala? Das energias kármicas se movendo e aquilo vira uma atividade da mente, no fim, grosseira, né? Por alguma razão, eu lembrei essa lembrança surgiu na minha mente durante a prática, né? Eu reificaria se eu ficasse tentando falar, putz, eu preciso falar com a Flori, foi isso que aconteceu, e blá, 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 blá. Isso teria reificado, porque eu teria trazido a situação de volta e pensado a respeito dela, como se ela estivesse acontecendo agora, né? E não está mais. Então, a gente precisaria pegar essas palavras-chave que o Lama sempre usa, que agora ele está usando apropriar, né? Se identificar, reificar, e sentir na nossa experiência o que é aquilo. Não outra explicação, tipo o que eu estou falando agora aqui, uma outra explicação, mais palavras, né? Mas, na prática, entender o que significa aquelas palavras, ou não, né? Aí, na semana que vem, a gente volta e faz a prática outra vez, daí pode discutir, tá? Mas a gente precisaria testar, fazer a prática sem a condução. Porque o Lama repete muitas vezes durante a condução. E a gente fica indo no áudio, volta no áudio. Eu, especialmente, fico traduzindo de novo. E falando, puta, faltou tal palavra na tradução. Para mim é um inferno fazer essa prática traduzida, né? Então, e a gente se distrai, é uma distração, né? E vocês acham? Vocês acham que a gente pode fazer isso? Vocês topam? Lê a instrução que está no fim da transcrição e tenta fazer sem a instrução. Bota lá 10 minutos para fazer, sei lá. Aí passa uns 3 minutos estabelecendo o corpo, fala, mente, estado natural, relaxa. E tenta fazer a prática sem o áudio, com que você lembrar das instruções. Aí, aos poucos, a gente internaliza, aos poucos a gente vai sentindo. Fazer a prática sem o guia, exatamente. Sem o áudio. Só lendo a instrução. Não é para sentar lá também sem saber o que fazer, mas a gente lendo a instrução antes de sentar, a gente senta para fazer a prática. Antes de fazer a prática, a gente lê. Bota o alarme, X minutos. E manda ver. E vamos ver o que vai acontecendo. Porque se a gente só faz a prática guiada, não dá nem tempo de não entender. A gente nem não entende. Porque a gente fica sendo sempre levado pelo áudio. Não é um bom costume esse. A gente se apega, claro que a gente se apega. Assim a gente fala, essa prática responde à pergunta da mente que observa a mente que a Ana fez. Responde, mas aí é o que o Lama falou, né? A gente precisa sentir o que significa isso. Quem que está observando, né? E tem uma coisa muito importante que ele fala nessa prática também, que é um pouco desse aspecto de Vipassana, que é perceber que não existe o pensamento lá e a consciência aqui, né? Não dá para separar a consciência, o aprendedor do que é aprendido. Não tem essa bifurcação, na verdade. Não tem como separar. Se a gente não tiver consciência do que está surgindo na mente, aquilo não existe para nós, né? Então, essa interdependência que ele fala, eu vou botar já está no Drive, mas eu vou botar no grupo. Essa interdependência que ele fala nesse áudio aqui, nessa prática aqui, a gente pode discutir ela um pouco mais. Mas acho que agora não vale a pena, a gente pode... Já são 7 horas, né? Mas a gente pode passar um pouco para o estudo desse vídeo, porque a prática vem no fim do vídeo, né? Então, tudo que vem antes nesse vídeo é um pouco explicação da prática que vai vir no fim, né? Então, a gente pode estudar agora o vídeo, começar a estudar pelo menos, e daí a gente vai entendendo melhor o que está no fim da prática. Beleza? Sim? Tá. Eu vou postar também no grupo para facilitar. Então, vamos ver, chuchus. Nós estamos, então... primeiro eu queria mostrar onde é que a gente está para a gente se localizar. E ler o início do texto raiz. Então, olha só, nós estamos na fase 3, a fase 1 era chama, a fase 2 é Vipassana, a terceira revelando o Dharmakaya da base. Então, Vajrayana da lucidez prístina, famosíssimo, né, que continua perguntando do John Limpa, né? Ele perguntou, mestre Bhagavan, qual é a causa para vaguear pelos 3 reinos do Sansara? Que o mestre, por favor, explique. Por que Katspita? Por não outra coisa, a gente vagueia pelo Sansara. Daí, Bhagavan respondeu, filho da família, a base para vaguear no Sansara é o par de fixação
e objetos de fixação. Aquilo que faz a separação entre o samsara e o nirvana é apenas a fixação ao eu. Essa fixação é chamada de fixar-se a identidade de uma pessoa. O Lama falou muito disso nesse retiro também, né? A base da designação do eu não tem raiz. É assim, a cabeça e os membros não são o eu. Os membros menores e as articulações não são o eu. A carne e os ossos não são o eu. Sangue e linfa não são o eu. A medula óssea e as juntas dos dedos não são o eu. Dentes e unhas não são o eu. Cabelo e os pelos do corpo não são o eu. O eu não existe em objetos externos, nem está internamente presente na mente, e o eu tampouco existe no meio, no corpo. Portanto, familiarize-se com a dissolução total dessa fixação à identidade de uma pessoa. Mas nós estamos aqui, ó, quer ver? Nós vamos começar aqui, considerem. Então, vou ler até lá. A fixação às identidades dos fenômenos emerge disso. Então, primeiro tem a fixação à identidade de um eu, depois a fixação às identidades dos fenômenos. Então, a fixação às identidades dos fenômenos emerge disso, do fixar-se ao eu. Existem 4 abordagens para isso. Primeiro, buscar as bases de designação dos nomes. 2, destruir a fixação à permanência das coisas, que é onde a gente está. 3, combater a falha de benefício e dano. E 4, fazer colapsar a caverna, a falsa caverna de esperanças e medos, que é a parte que eu mais gosto. 1, ao investigar apenas os nomes do corpo, quer dizer, os rótulos que a gente dá para o corpo, a compreensão de tudo mais se seguirá. É assim. A cabeça não é o corpo, os braços não são o corpo, quer dizer, todas as bases de designação... Deixa eu abrir rapidinho, só um minutinho. O que é base de designação, vocês lembram? Por exemplo, eu estou olhando para o rosto da TT, que não é nem o rosto do TT. É uma, sei lá, uma imagem na tela do meu computador, né? Mas eu olho para a imagem do rosto da TT na tela do meu computador e eu falo, a TT está aqui. Né? Só que aí, é mais legal ainda a gente pensar, a imagem na tela do meu computador do rosto da TT não é a TT, não é, mas não dá para a gente falar que a TT está ali? Então, a base de designação que eu estou usando para a TT, para falar que a TT está ali, é a imagem da TT na tela do meu computador, só que não é a TT, mas dá para dizer que a TT está ali. Então, a base de designação é tudo que a gente usa para botar um post-it lá, falar TT, né? Só que qualquer base que a gente usar, a voz dela, a imagem dela na tela, a lembrança dela, qualquer base de designação que a gente usar para designar a TT, nunca vai ser igual a TT. Então, a base de designação nunca é igual, ela nunca abrange o objeto que a gente está tentando designar. Isso é uma coisa super importante a gente lembrar. Isso era a história do Dharmatolo. Fala aí, Flor. É só para lembrar que ele também usa aquela palavra para isso, ele usa também referente, né? Só como a gente está estudando, né? O referente, né, daquela palavra, né? Ele diz, né? É o significado, o referente, né? Aquilo que essa palavra está se referindo, né? Ele falou a TT, aí né? A TT, aí aonde? O referente ou a base de ensinação é a imagem da... Não, o referente é a TT. Também o referente é o significado. É o a significado. imagem, sei lá, qualquer coisa que eu usar, aí não é. O referente é outra coisa, né? Isso. Mas... O significado, né? Mas é outro contexto esse, Flor, na verdade. Ele usa referente e... Ele usa referente, por exemplo, quando a gente está fazendo a prática de chama tá com foco na mente, né? Surge uma imagem e a gente pula para dentro do que aquela imagem está querendo representar, né? Do significado, né? Seria assim, um significado, né? Tem alegado com significado. O significado. Ou, por exemplo, eu estou lá fazendo minha prática, surge a imagem da minha mãe, aí eu vou para minha mãe. Só que nunca nem é a minha mãe, porque eu sei lá onde que a minha mãe está, né? Quer dizer, a gente vai para se referir à distração na prática, exatamente. Ele usa referente mais para isso. Aqui ainda ele tá falando de a gente revelar, cortar a fixação à identidade de fenômenos, a gente entendendo
a história da base de designação. Então, vamos seguir, que eu já vou conseguir explicar o que eu estou querendo dizer, Flor. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Então, a primeira forma, né, de a gente eliminar a fixação às identidades dos fenômenos, aí a gente entender essa parada da base de designação. E o mais maluco... Bom, peraí, vamos seguir aqui. Da mesma forma, em relação aos braços, os dedos não são braço, o antebraço não é braço, parte superior do braço não é braço, aquilo que se chama de pernas não são quadris, coxas, panturrilhas ou dedos dos pés, nem o que se chama de coxas são a carne, os ossos, a medula, os canais, os tendões. Da mesma forma, busque pelas bases de designação individuais de objetos externos. Por exemplo, o que é chamado de casa não é terra ou pedras, nem é madeira ou paredes. É casa, né? Terra é chamada de terra, pedra é chamada de pedra, é outra coisa, né? De maneira semelhante, ao examinar cuidadosamente todas as bases de designação, cada uma por sua vez, elas desaparecem completamente. A gente chega à conclusão que a base de designação, ela não tem... Ela é só ela é justamente só uma base de designação. Os objetos, elas nunca vão dar conta da totalidade do objeto que a gente está querendo descrever. Fala, Matias. Eles são compostos. O corpo é composto de muitos elementos. Isso é que faz o corpo vazio. A casa é composta de exatamente. muitos É uma elementos. das formas de ver a Isso é vacuidade. aspecto da vacuidade, né? Que nós construímos. A casa é uma construção da nossa mente. Mas não é só isso que ele está falando aqui. Eu uso sempre o exemplo de um gato. O gato, para mim, uma cadeira é uma cadeira. Para um gato ou para um cachorro, a cadeira não é uma cadeira. Muito simples. É uma construção da minha mente que a cadeira é a cadeira. Se eu pego os elementos da cadeira, então não mais é uma cadeira. Ele é composto. Assim, dois aspectos. Primeiro, ele é construído, composto por muitos elementos. E segundo, eu construo isso também com minha própria mente. Eu faço uma construção mental. E isso é vinculado com a designação. Então, mas olha, vê se... Para mim, me ajudou muito quando o Gespent explicou assim. Ou a Manuel Wallace também explica. São 3 formas de a gente chegar... De a gente chamar alguma coisa de vazia, né? Uma é por meio de causa e resultado. Então, por exemplo, o mais fácil de falar é a rosa, né? O botão de rosa é vazio porque ela depende de causas. Então, tinha uma semente que brotou e virou uma rosa. Então, ela não é uma rosa independente da semente que tinha lá. Essa é uma coisa, dependência. São 3 formas de dependência. E daí, o outro lado da moeda é a vacuidade, né? Se as coisas são dependentes, elas são vazias. Porque elas não existem independentemente, né? Isso é... Então, tem 3 formas de dependência, a gente estabelecer dependência. Dependência de causa e resultado, por meio de causa e resultado. Dependência por partes, que é o que você está falando, das partes do corpo. Se o corpo é composto por partes, ele não existe independente das partes. Ele existe na dependência das partes. E ele existe na dependência de causas e condições. E ele existe na dependência da designação conceitual. São 3 formas diferentes de a gente estabelecer a originação dependente, ou a vacuidade das coisas, né? É legal a gente não... É legal a gente estudar essas 3 formas, entender essas 3 maneiras, né? Aqui ele está falando da dependência de designação conceitual. Ele está falando, o que eu chamo de corpo não é cabeça. Cabeça é o que eu chamo de cabeça, né? Cada parte tem um nome, uma designação conceitual, mas nenhuma delas designa completamente, de forma completa, o objeto que ela está querendo designar, né? E o corpo existe na dependência da designação conceitual também, só porque eu chamo de corpo. É o que você falou. Eu chamo de gato, eu chamo de cadeira. Não é por isso que é cadeira, por isso que é gato, né? E é diferente para cada um. Oi, Ana. Oi, Paulo. Eu quero só colocar uma percepção que veio nesse sentido aí com o encerramento do consultório dela, né? Porque o consultório era todo aquele envolvimento, secretário, compromisso, isso, aquilo, aquele outro. Aí foi esse período de encerrar esse consultório. E no finalzinho, quando tinha vendido os aparelhos e móveis, isso, aquilo, eu me sentei com ela na recepção e ficamos olhando aquelas paredes vazias
Cadê o consultório, né? Então aquilo ali já não era mais o consultório, já não tinha placa, já não tinha. Assim, parece que, falando em palavras bem leigas, né? As paredes, os aparelhos e móveis, etc., sozinhos não faziam o consultório. Tinha uma alma ali que era a alma dela, a alma da secretária, enfim, que construía aquilo como consultório. Uhum. Então essa experiência foi bem interessante, assim, Isso esse aspecto de designação conceitual mesmo, Paulinho, porque ainda assim, pode ser que a Ana passe um dia na frente naquele endereço lá e fala, meu consultório era aqui. Não tem mais nada lá, mas ainda tem a designação conceitual de consultório. Ah, meu consultório era aqui. O consultório não existe mais, fisicamente, né? Mas ela ainda pode dizer, meu consultório era aqui. Então, esse aspecto que você está chamando de alma, a gente não usa esses termos aqui, né? No Johnny não usa esses termos, mas você está se referindo a essa questão da designação conceitual, porque a gente chama disso, para nós é isso que é, né? Eu chamo de consultório, né? Eu lembro que o Lama contava uma história para falar de designação conceitual, que era assim, imagina uma casa que pegou fogo, mas assim, foi completamente destruída pelo fogo, né? Aí, a gente olha aquilo e fala, meu, isso aqui é sei lá, um resto do incêndio, né? Mas a dona da casa chega lá e fala assim, nossa, olha a minha casa, como é que ela tá? Eu vou ter que reconstruir, né? Ainda é a minha casa aquilo lá, para a dona da casa, né? Não é um resto de incêndio, é uma casa dela que ela vai ter que reconstruir, né? Então é muito engraçado mesmo, parece que surge uma entidade ali, né? Que é o consultório, parece que tem um consultório lá, parece uma entidade. Só que essa entidade ela só existe enquanto você chamar de consultório, né? Se você não chamar mais de consultório, não existe mais, né? E mesmo assim, se eu chegasse sei lá, no consultório da Ana, eu ia falar assim, isso aqui é um lugar cheio de equipamento, que sei lá, eu bem o que é. Talvez não chamasse de consultório, outras pessoas não chamariam de consultório, talvez, muito menos consultório da Ana, né? Quer dizer, tem essa outra forma de surgimento das coisas, de originação das coisas, na dependência da designação conceitual. Parece que é uma coisa meio... quer dizer que se eu não chamar de, sei lá, de isso aqui de garrafa, ela deixa de existir? Lógico que não, né? Mas não deixa de existir, mas não é mais a garrafa minha, né? É muito interessante essa coisa de designação conceitual. E aí, essa discussão da base de designação é muito interessante. O Lama vai continuar falando disso um pouco, porque todas as bases de designação, tudo que a gente usar para designar alguma coisa, são percepções dos sentidos. É a sequência do... Não vai dar tempo de a gente seguir nisso. Mas tudo que a gente percebe no mundo, a gente percebe por... Isso parece óbvio, mas não é. A gente compreende por meio das aparências para os sentidos. Não tem outro jeito de a gente conhecer o mundo diretamente. Nem por inferência, que é o que o Lama vai explicar nesse vídeo. Muito interessante também. Mas... Isso, e todas essas percepções na filosofia, a filosofia usa o termo de qualia para isso, né? Então, eu encontrei 2 videozinhos na internet que falam sobre qualia, e eu coloquei também no PDF. Então, se vocês quiserem assistir esses vídeos, é muito legal, porque depois ele vai usar essa expressão para explicar as 4 escolas filosóficas do budismo, pensa nesse vídeo aí, que a gente vai estudar semana que vem. Beleza? Então, eu vou disponibilizar lá para vocês o PDF. Vamos só terminar de ler, talvez dê tempo de a gente terminar de ler... Calma aí. A gente parou nessa discussão, né? Da base de designação. Mas vamos seguir mais um pouquinho, só até a gente... Só esse parágrafo, na verdade. Então esse trecho aqui, é referente ao buscar as bases de designação dos nomes, né? Que é uma forma de a gente eliminar a fixação às identidades dos fenômenos. Agora, a parte 2 é destruir a fixação à permanência das coisas. É desta maneira que se investiga se tudo que parece ser real é verdadeiramente existente. Se algo é definitiva e verdadeiramente existente,
deve ter todas as 7 qualidades do Vajra indestrutível, ou seja, deve ser invulnerável, indestrutível, real, incorruptível, estável, totalmente imune a obstruções e invencível. Terra ou pedra, que são consideradas reais, podem ser partidas, pulverizadas, desintegradas, e então, se forem lançadas ao céu, desaparecerão sem deixar vestígio. Examinando todos os fenômenos dessa maneira, vocês definitivamente os desconstruirão com suas mentes e eles desaparecerão na vacuidade. Então, a semana que vem a gente vai começar daqui, ó, porque o Lama, esse vídeo começou daqui, essa parte 8. Beleza? Então, agora a gente faz a dedicação e a semana que vem a gente tenta avançar mais, certo? Nessa parte 8. Mas lembra, a gente vai pular uns pedação, viu? Nessa parte 8. Esse pedação que o Lama fica falando de física, a gente vai pular geral. Mas a discussão sobre escolas filosóficas, que eu acho super complexo, né? Vai Bhaskara, Sautântrica, Chittamatra e Madhyamaka, acho super complexo isso. Mas ele usa as visões das escolas filosóficas só para mostrar a vacuidade, né? Que chega lá na visão do Madhyamaka e ele mostra como é que uma escola vai derrubando a outra, assim, até chegar no caminho do meio. É muito legal o jeito que ele explica. Mas igual... É como a gente indo aos poucos desconstruindo a vacuidade, cada vez chegando das coisas, da mente, super legal. Depois... Mas a gente não vai aprofundar nisso. Quem quiser, tem um link lá também que eu coloquei, do Study Buddhism. Quem quiser se aprofundar nas escolas filosóficas, boa sorte. Mas aqui a gente só vai usar do jeito que o Lama explicou, né? Só para a gente ir desconstruindo... O que eu acho também tá interessante na ideia da vacuidade, né? É que as coisas podem mudar porque são vazias. Exatamente. Also, sem vacuidade não teria mudança. Exatamente. Isso acho um aspecto muito interessante, Muito interessante. da filosofia da vacuidade, né? Fala, Marcinho, você abriu e fechou aí. Não? Foi sem querer, eu ia abrir a câmera aqui, eu sem querer abrir o microfone, foi mal. Tá bom. Então tá, fofuras, vamos fazer dedicação então. Hoje tem... Oi? Hoje tem... Hoje tem prática, né? Para praticar as lá na televisão, lá na CNN. Eu vou comentar uma coisa com vocês, porque eu vou postar, não quero que vocês se assustem. O Lama Santen criou uma carta chamada Fé na Democracia. E ele está fazendo um movimento muito grande com essa carta aí, né? Então, eu vou colocar no grupo, porque, por fim, o Lama Santen, né? Vem do Lama Santen, então vou colocar no grupo quem quiser assinar, quem se sentir feliz de assinar, como eu me senti muito feliz de assinar, por favor, assinem, né? A Ana já compartilhou e tal, beleza. E um movimento bem bonito que ele está fazendo. Nasceu de uma reunião bem bonita também, de coletivo, sabe? Uma construção coletiva. Foi bem bacana. É bonito esse movimento. E vai crescer mais, pelo que eu entendi. Bom, então vamos fazer dedicação, praticar vacuidade logo mais, exatamente. Pior que é, né? A gente tá brincando, mas pior que é. Ainda bem que é ainda bem que é tudo vazio. Então vamos lá. Sonamdi tanchesi pani tonene pedranam panjeshin kegana ti balon trupai si pechole droa show. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. E do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Vamos fazer como o Lama sugeriu, de silenciosamente cada um dedicar os méritos da nossa prática, dessa nossa prática, à realização das nossas aspirações mais profundas. Prece longa vida ao Dalai Lama.
No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garirawe Kurejin Kamso Pandandewa Malu Joene Cheresi Guantenzin Jasoe Jape Kauje Bardu Tenjuchi. Garirawe Kurejin Kamso Pandandewa Malu Joene Cheresi Guantenzin Jasoe Jape Kauje Bardu Tenjuchi. Peço longa vida ao Lama. Tempa tu andor je chan chen, da gyu kan san zin pe makarai. Tenzin ke busha pe tempa, dan ze trini da shin du se wa ju. Ta kodrula chan pe cha chen. Pa que os Andramen entendo Tsikan. Alan Wallace Shedrakpa. Yi que busha sempre chapeten yurchi. Zen linchi da que parnupchok. So girteni yutabor zelzepa. Lopon ke kiku tsetzetrin, Gedro cantar belando tripade. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, aquele que sustenta os mistérios de todos os dinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Lujong Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro Amitabha, um magnífico Buda da luz infinita, com o grandioso Senhor compassivo Avalokiteshvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá sem qualquer outro nascimento intermediário. E ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Varbodhanaya Soha. A grande tradição da Bhattacharya do mestre Padmasambhava e do rei Trisson Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença dos 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Lobcho Sun Ringu Che Zang Ling Sa Sun Cha Papel Droju Cho Sun Na Wadami Draudo Sun Gele Shon. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadini Duda Koigan Lama Drupini Drovachika Malupada e Salagopashu.
Amores, boa semana. Vamos Você praticar. também. Vamos ganhar essa Nossa, Olimpíada do Lama aí. Obrigado, gente. Obrigada, Jorge. Obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada.